o mandamento de Deus para nós, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao próximo como a ti mesmo. E justamente nesse segundo mandamento é que as coisas ficam complicadas. Basta um irmão errar que lá se vão os juízes condenar, como se cada um de nós fôssemos santos, se não tivéssemos, como se nós não tivéssemos pecado. O nosso Senhor nos ensina que nós precisamos acolher. Eu quero trazer à sua memória aquele episódio daquela pecadora que seria apedrejada por conta de seus pecados. A lei judaica, naquele tempo, permitia e exigia que houvesse apedrejamento para uma pessoa no estado que estava aquela pecadora. Os fariseus, no objetivo de pegarem Jesus, e de exporem Jesus, porque Jesus era judeu, levaram essa pecadora para que Jesus sentenciasse a sua morte. Jesus, naquele momento, ele se abaixa, ele começa a riscar o chão, sabe-se lá o que ele estava riscando. E num silêncio, que eu imagino que para aquelas pessoas que ali estavam, e principalmente para aquela mulher, foi um silêncio perturbador, Jesus então diz: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Um a um foram deixando as pedras e saíram daquele local, ficando somente Jesus e aquela mulher. E então Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? E Jesus diz assim: eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Mas vai e não tornes a pecar. É justamente essa ação da misericórdia do Senhor que oportuniza para mim e para você a graça da remissão, a graça da reconciliação. É a misericórdia que nos dá a oportunidade, quando nós erramos, do arrependimento e de uma vida nova. E nós, como os discípulos do Senhor, somos chamados a imitá-lo nesse quesito. Jesus instituiu a igreja. E através desta igreja, que é para nós a porta da misericórdia, a porta aberta para o céu, é lá onde nós devemos encontrar essa oportunidade de reconciliação, de religação. Aliás, religião significa isso, religar. É na igreja que nós devemos encontrar as pontes que nos levam para Jesus. É tão triste quando nós encontramos pessoas que fazem de fato o contrário disso. Pessoas que, quando vê a falha de um irmão, começa a condená-lo ou já condenam, excluem, jogam fora como se fosse um objeto descartável. O nosso Senhor condena o pecado, mas ama o pecador. O que dizer então do Evangelho de João, lá no capítulo 4, quando Jesus se encontra com a samaritana, e lembrando que judeus e samaritanos não se davam, porque os samaritanos eram considerados como um povo impuro, e de fato cultuavam outros deuses. E Jesus, ao meio-dia, se encontra com a samaritana, gera-lhe um desejo pela água vida que jorra, água viva, que jorra para a vida eterna. Quando essa mulher ela se encontra com Jesus, de fato tem um desejo de experimentar essa água viva. Jesus então diz o seguinte: chama o teu marido, vai lá e chama o seu marido. Ela disse assim: Jesus, eu não tenho, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus então fala: dissestes bem, porque tiveste 5, e o que tem agora não lhe pertence. Ou seja, aquela mulher estava no pecado. E Jesus se encontra com o pecador justamente para transformar-lhe a vida. E aquele encontro com essa mulher fez com que ela mudasse de vida, e não somente mudasse de vida, mas foi através dela que toda aquela região se converteu. Meu irmão e minha irmã, se hoje você está na igreja, se hoje você exerce um cargo de coordenação, de pregador, um cargo que é importante para a evangelização, você é chamado a ser ponte.
Você é chamado a ser ponte. Por outro lado, você, meu irmão e minha irmã, que de repente dentro da igreja passou por uma perseguição, passou por julgamentos, passou por situações adversas, eu digo, mantenha-se firme, porque essa não é a igreja de nosso Senhor. A igreja de nosso Senhor, ela disponibiliza dos sacramentos para que o pecador arrependido possa se reconciliar com o seu Senhor e ter acesso a uma vida de graça. Entenda bem, você que está firme e forte na igreja, cuide para que não caia, mas se cair, busque diretamente do trono da graça, através do sacerdote na confissão, in persona Christi, receba esse sacramento, renuncie o teu pecado, confesse o teu pecado, e levante a tua cabeça e comece a caminhar novamente, porque todos nós, repito, todos nós vamos pecar. Em determinado momento da vida nós vamos cair, nós vamos falhar. O que nós precisamos encontrar na igreja é justamente o braço aberto de Cristo Jesus que está em nós pelo Espírito Santo para poder acolher as pessoas que precisam. Como é que nós vamos salvar as almas se não damos oportunidades de conversão para essas pessoas? Em nome de Jesus, não permita que a maldade ronde o teu coração e que você comece a construir muros, mas seja um construtor de pontes. Construa pontes. Jesus, se você estudar a vida pública de Jesus, você vai perceber que ele estava nos lugares aonde muitos dos religiosos daquela época não estavam. Ele abraçava pessoas que ninguém abraçava. Ele estava junto de gente que ninguém estava, principalmente os religiosos daquela época. Os publicanos, cobradores de impostos, né? Os leprosos, as viúvas. Onde tinha um sofredor, lá estava nosso Senhor. Onde tinha um pecador, lá estava o nosso Senhor. Não para ser conivente com o pecado, mas para oportunizar a conversão, o acesso à graça. Lembra de Jesus na casa de Zaqueu? Notadamente conhecido como alguém que defraudava, alguém que fazia aquilo que era errado diante da lei. Mas Jesus foi até a sua casa e o que aconteceu? A conversão foi imediata. Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 2 vezes mais. E Jesus disse, hoje a salvação entrou na sua casa. Minha gente, muitas pessoas com o coração quebrado, quebrantado, sofrido, humilhado, reconhecendo as próprias falhas, os próprios pecados, buscam a igreja para poder encontrar Jesus. Buscam a igreja para poder mudar de vida. E na maioria das vezes, eu não posso dizer na maioria das vezes, mas muitas vezes, encontram pessoas que ao invés de ser pontes, se tornam muro. E aí, essa pessoa, já toda chagada pelo pecado, é jogada de lado, é jogada fora. Entenda, se você é uma dessas pessoas que não acolhe situações como estas, pessoas que vêm aí flageladas pelo pecado, buscando aí um caminho de conversão, se você não acolhe, você é o responsável pela perdição desta alma. A responsabilidade daquele que evangeliza, a responsabilidade daquele que está firme na igreja é muito grande. Portanto, seja misericordioso. Seja misericordioso. E para exercer a misericórdia é tão simples, é eu olhar para dentro de mim e reconhecer como que eu sou pecador e como Jesus me ama e me perdoa todos os dias. Desta forma, eu sou chamado a perdoar, eu sou chamado a acolher, dar oportunidade para que essas pessoas que estão vivendo um caminho de pecado possam se converter, anunciando sempre a verdade, mas a verdade através do querigma, mostrando o amor de Deus, mostrando o porquê que Jesus morreu na cruz, mas dando pleno conhecimento do projeto salvífico de nosso Senhor, para que as pessoas que foram impactadas ou forem impactadas por esse anúncio possam, de fato, ter a vida
transformada. O que Jesus nos ensina no Evangelho de São João, no capítulo 4, nesse episódio da samaritana no poço de Jacó, é uma estrutura de evangelização. Jesus ele não chegou na samaritana apontando-lhe os pecados, acusando ela. Não, ele chegou primeiro com uma linguagem, eu fico imaginando quando eu leio essa passagem, ele chegou com uma linguagem acessível, né? De amor, de acolhimento, a ponto de fazer esta mulher sentir o desejo de experimentar esse algo novo que Jesus lhe propunha. E logo depois que ela realmente quis, aí sim ele disse, olha, para ter acesso a essa graça, você precisa mudar a sua vida. E como ele fez isso? Vai lá e chama o seu marido, ou seja, ele tocou ali na ferida, na realidade que a impedia de viver uma graça extraordinária. E ali houve a conversão. Então, nós precisamos seguir o modelo, o método, o ensinamento de Jesus, porque existem muita gente hoje que estão morrendo em espírito, morrendo fisicamente, porque não têm oportunidade de se encontrar com Jesus através de mim e através de você. Era isso que eu queria compartilhar com você. Se esse vídeo fez sentido para você, se foi significativo para a sua vida, eu convido que você deixe o seu curtir, tá bom? Comente aqui se você já passou por alguma injustiça e não se esqueça de se inscrever no canal da Missão Aviva-nos, porque sempre que possível a gente vai estar trazendo um conteúdo como esse, formativo, exortativo, um conteúdo que nos aproxima de Jesus. E olha, você que está acompanhando, você está vendo que sempre tem um conteúdo de um santo, um vídeo de um santo, trazendo aí uma realidade diferente para a nossa vida, fazendo com que nós nos aproximemos ainda mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe você, que a Santíssima Virgem Maria vos envolva no seu manto sagrado, te proteja de todos os perigos e males, para que você mantenha-se íntegro até um dia nós atingirmos a vida eterna. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.